Certo. Mostrando então novamente a conceituação cognitiva aqui. É basicamente aqui o primeiro é dados relevantes, tá? Dados relevantes aqui da vida do paciente. Depois são as crenças nucleares, depois são os pressupostos, crenças intermediárias, regras condicionais. Depois temos estratégias compensatórias, comportamentos de segurança. E aí temos o modelo cognitivo, situação, pensamento automático, significado do pensamento automático, tá? Emoção e, comportamento e resposta fisiológica. Essa é a conceituação cognitiva que eu estou mostrando aqui no YouTube. Tá? Então vamos lá. Na questão da conceituação cognitiva, uma das coisas que é muito importante que você entenda, né, da conceituação, é que algumas pessoas, a dificuldade que elas têm é porque quando elas vão montar a conceituação, elas insistem em querer começar por cima. Elas insistem em querer começar pela parte superior da conceituação. Vai mostrar o mouse. Tá? Mostra até aqui, mas para cima do. Enfim, eles querem começar pela parte superior aqui. O mouse está aparecendo. Eles querem começar pela parte superior da conceituação cognitiva. E como ela é formada dessa maneira, isso é a dificuldade que as pessoas têm. Então, então se começa pelos dados relevantes da vida, mas então eu preciso começar por isso. Então eu preciso começar já investigando os dados relevantes da vida do paciente. Não é assim que funciona. Muitas vezes você não vai ter esses dados relevantes da vida do paciente. Mesmo que você faça anamnese e tudo mais, você só vai ter alguns dados importantes depois. Você só vai ter alguns dados conforme você vai trabalhando com aquele paciente. Deixa eu só abrir aqui. Tá. Conforme você vai trabalhando com o paciente. Depois nós temos as crenças nucleares também. Você não vai, de cara também, saber as crenças do paciente. Claro que com a sua prática, talvez você consiga identificar algumas crenças de cara. Seja por padrões de comportamento que você suspeita, esse tipo de comportamento tende a ter talvez essa crença aqui, vamos confirmar, desenvolvendo essa hipótese. Ou seja, pelo paciente falar uma crença como se fosse um pensamento automático. Tá? Então isso pode acontecer também, mas nem sempre isso vai acontecer. Então, quando eu noto que é uma grande dificuldade do pessoal, é que eles tentam começar justamente por cima. O que tem a lógica, né? Quando a gente vai escrever algo, a gente começa realmente por cima e pela direita. Só que não funciona desse jeito. Apesar da conceituação cognitiva estar montada dessa maneira, não é assim que a gente vai montar ela. Então, a primeira coisa que você precisa entender, tá? Isso é um erro que as pessoas cometem, que é justamente querer começar pela parte superior da conceituação cognitiva na hora de montar ela. Outra coisa, outro problema do pessoal que quer montar conceituação cognitiva é querer fazer essa conceituação rapidamente, tá? É querer fazer essa conceituação rapidamente. O que eu tô querendo dizer com rapidamente? Ai, meu Deus, eu tenho que em 3 sessões fazer a conceituação cognitiva? Ai, em tantos meses eu preciso estar com a conceituação pronta? Não tem tempo. Não tem um tempo definido para isso, tá? Não tem um tempo definido para isso. E é justamente por isso que a parte de ser um guerreiro, de ir atrás, de ir para a prática é tão importante. Porque você vai montando essa conceituação conforme você vai no tratamento. E conforme você treina a sua escuta guiada da demanda, conforme você consegue direcionar os dados que o paciente te traz para você montar um modelo cognitivo dele, os modelos cognitivos deles e os outros pontos da conceituação cognitiva, aí você vai aprendendo isso e vai ficando mais fácil de você acabar montando aí essa conceituação. Então é uma coisa que acontece com a prática e não vai acontecer em uma sessão, em 2, em 3, em mês, 2 meses. Isso é muito variado de caso para caso. Isso vai depender também da sua experiência. Então esses dois são os principais erros que as pessoas cometem, que eu já acredito aqui que você, sabendo disso, não vai cometer mais. Então você precisa, de cara, entender que não é por cima que você começa na conceituação cognitiva e que você precisa respeitar o tempo, o seu tempo de aprendizado e o tempo do paciente de trazer essas informações. Tá? Por isso que é muito importante a escuta guiada da demanda para que você colha o modelo cognitivo e tenha já o que trabalhar justamente em cima daquele modelo cognitivo daquele paciente, tá? E depois, tá, esse é o problema, né? Esse é o erro e tal. E como fazer certo, então? Tá, como que eu faço certo a conceituação cognitiva? Como montar a conceituação cognitiva da melhor maneira possível? Você, então, começa justamente pelo modelo cognitivo.
você começa pela parte inferior aqui da conceituação cognitiva. Começa pela parte inferior da conceituação cognitiva. Você começa montando o modelo cognitivo daquele paciente para as mais variadas situações que possam ter uma ligação, tá? Situações onde tem um tema, talvez, em comum. Então você começa justamente pelo modelo cognitivo. Por isso que é tão importante você entender a escuta guiada da demanda, que é um negócio de você realmente escutar o que o paciente te traz e questionar o que ele está te trazendo para direcionar e ter as informações que você precisa. Caso aqui, tá? Do modelo cognitivo, que é a primeira coisa que você vai trabalhar com o seu paciente. Veja só, quando você já tem 3 modelos cognitivos dentro de um mesmo tema, você já tem metade da conceituação cognitiva montada. E aí você montando isso, você vai então começar a investigar um pouco mais esse paciente, vai perguntar, por exemplo, o significado do seu pensamento automático e a partir disso, você então começa a coletar os outros dados. Quando você trabalha baseado no modelo cognitivo, vai simplesmente fluir de modo mais natural, um pouco mais tranquilo. Por isso você vai estudando a conceituação cognitiva no meio do tempo, vai praticando e você começa com calma. Uma outra coisa que você precisa fazer é justamente isso, ir com calma. Tá? Principalmente se você está aprendendo. Se você está aprendendo, se você está no começo, vá com calma. Não fique desesperado, achando que, ai meu Deus do céu, então eu preciso fazer a conceituação cognitiva em tanto tempo, então eu preciso fazer isso. Não faça isso. Você precisa ir com calma. Aprenda e foque, não perca o que mais importante, o que é de mais importante, é ajudar o seu paciente. Não perca o foco do que realmente, do que importa, que é ajudar o seu paciente. Ajudar o seu paciente a melhorar, a se sentir melhor, a ter uma melhor qualidade de vida. Você vai fazendo isso trabalhando com o modelo cognitivo dele. Conforme você vai tendo os dados, aí você vai então montando a sua conceituação cognitiva. Não se desespere. Não se faça isso. Precisa fazer isso. Porque senão, a conceituação cognitiva vai ser algo que vai, no fim das contas, atrapalhar seu atendimento clínico. E muitas vezes até estimular você a abandonar o seu atendimento.